Salve plantoides! Antes de eu falar sobre o hobby de coleção de plantas, um pouco dos conceitos, das práticas, das técnicas, eu queria lembrá-los sobre o aplicativo Gimme Jungle, que também está totalmente inserido nesse contexto da coleção, do hobby, da cultura de cultivar e colecionar plantas. O Instagram está aqui, conheça um pouco desse aplicativo, faça um download a partir do link na bio do Instagram, Gimme Jungle. Recentemente aí rolou um evento num café lá no Rio de Janeiro. Bruno Amaral esteve lá, realizou uma exposição de plantas de coleção, de belíssimas folhagens. E é isso, Gimme Jungle é mais uma alternativa aí para troca e venda de planta, no qual além de você poder expor aí as suas plantinhas disponíveis para troca ou venda, você tem a oportunidade de conhecer um grupo aí muito grande dessas pessoas, de nós que colecionamos plantas, tá legal? Aplicativo Gimme Jungle. Hobbyistas, colecionadores, plantoides, cultivadores, tudo bem com vocês? Neste episódio aqui do Jardineiros Urbanos por Fly, a gente vai conhecer aí algumas novas espécies. Essa investida de referências é praticamente infinita aqui no canal, com base principalmente na ideia de que o hábito, a vontade, a inspiração para se ter plantas dentro de casa, principalmente em contextos urbanos, nas metrópoles e tudo mais, seja em casa ou apartamento principalmente, está se disseminando, está se desenvolvendo, está crescendo por meio aí dos conceitos da biofilia, da plantoterapia, essa vontade de a gente estar perto desses seres vivos, além dos animaizinhos, das plantas também, vem crescendo aí, vem no crescente, e a questão que fica é sempre aí: qual planta, de que modo eu cultivo, qual que é o clima, temperatura, fluxo de rega, adubação, iluminação, temperatura. E aqui no canal do Fly a referência é segmentada, é dirigida para quem visa o quê? O universo da coleção de plantas, que é um hobby. E neste hobby a gente busca trazer aí plantas mais diferentes, plantas que de repente não se encontram em garden centers, em supermercados, na floricultura mais tradicional do bairro. A gente vai desvendando aí caminhos, encontrando parceiros, produtores, lojistas que atuam com variedades mais específicas, por vezes exóticas, importadas. Por vezes, todos os anos a gente descobre aí, ou pelo menos fica mais perto da gente, algum produtor que está reproduzindo uma espécie nativa mais diferentona, como foi o Philodendron cipoense esse ano, como tem sido também com a Begônia paranaensis, e como em outros tempos aí foi, por exemplo, o Philodendron bernardopase, época em que o SS, Espírito Sancti, já tinha seu glamour, e o bernardopase vivia em sua sombra, até que um esforço aí coletivo fez com que essa planta, a espécie, também ganhasse atenção. O que eu noto hoje nesse universo de coleção de plantas é que o desejo em si de ter planta por perto vem no crescente, e não sei quando isso vai acabar. Muito provavelmente, à medida que a gente for destruindo mais o planeta, mais a gente vai querer tentar ficar com uma sensação que a gente está repondo de alguma forma, contribuindo de algum jeito, contribuindo com a preservação, esse conceito que eu já trouxe algumas vezes aqui no canal. Só que nesta realidade de sociedade, em tempos digitais, onde tudo é extremamente rápido,
a gente quer também novidades a todos os momentos. Tem também questão de espaço. Quem começou no rolê das Arace, da Urban Jungle / Arace, está aí mais ou menos com muitos espaços preenchidos, e eu vou percebendo aí todos esses contextos, dentre outros, para trazer aí opções, soluções nesse mantimento da ideia de plantas em apartamento, dentro de casa, em espaços talvez mais compactos. Eu moro em casa, tenho um quintal, cultivo outdoor, cultivo indoor, e a minha casa em si vira um não tão grande laboratório, mas um variado laboratório à medida que eu vou desenvolvendo os meus próprios cultivos e levando essas experiências diversas, infinitas para vocês. Então, fora o propósito terapêutico, relaxante que vocês me expressam, e muito obrigado, a gente tem aí também o aspecto técnico, a experiência com novas espécies, as referências e posteriormente o cultivo. Porque para quem não se tocou ainda, entrar no hobby das plantas de coleção é diferente de tênis, é diferente de estátua, é diferente de selo, é diferente até de vinhos que você coloca num padrão aí de estufa climatizada, esquece, não precisa regar, não precisa adubar, não precisa ver o padrão de luz, porque já vai estar padronizado, normalmente é escurão, não vai precisar ver se está crescendo ou não, se pegou um fungo e assim por diante. Hobby da coleção de planta tem inerente o quê? A manutenção e diversos aspectos de manutenção, e achar que vai ter planta de coleção, planta rara, para ser fácil muitas vezes é um engano, é um equívoco. É melhor buscar outro nível aí de coleção, outro segmento. Trouxe todo esse embasamento inicial então para o hobby de coleção de plantas, para apresentar para vocês aqui hoje novos recebidos da Orchid Studio. Na fase atual de contexto e mercado, eu estou dando vazão aqui para variações, variedades, tipos, famílias, gêneros, híbridos ou não, que me despertam interesse e atenção, e que obviamente tem que ter algum tipo de sinergia, confluência aí com tudo que o canal já trouxe a vocês. Sem mais delongas então, mais uma vez, obrigado Wesley pela parceria, Orchid Studio, e bora ver aqui as plantinhas. Como eu já mencionei para vocês, do grupo das plantas carnívoras existem algumas espécies, ou melhor, existem algumas famílias, gêneros e espécies cujo microclima, temperatura, umidade, iluminação são bastante semelhantes, praticamente iguais às Arace, nosso ponto de referencial aí. Como é o caso aqui da Elianthora ciliata. É uma espécie dos Montes Tepuy, fica lá no... O hábitat original fica lá na divisa entre Roraima e Venezuela. Tem da espécie para o lado Brasil, tem da espécie para o lado Venezuela. E existem 25 espécies de Elianthora. Elianthora da família Sarraceniaceae. Muitos sites gringos de venda da Elianthora ciliata fala que ela é uma espécie lowland, numa média aí de 800 metros de altitude em relação ao nível do mar para baixo. Mas isso para mim é um pouco equivocado. Inclusive, o pesquisador que descreveu essa espécie, eu esqueci o nome dele, o Atsuba, vou deixar na tela aqui, já vi ele em debates mais calorosos em fóruns aí, dizendo que é um absurdo dizer que esse cara aqui é lowland. Ele é highland, ou seja, ele é de altitude. Sendo de altitude, é frio lá nos Montes Tepuy, são estruturas rochosas incríveis. Vou deixar aqui uma foto para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Fazem expedições, trilhas, deve ser muito legal essa cultura ecoturística nessa região. É um rolê bem pesado para quem não está acostumado, e a gente vai ter lá uma grande amplitude térmica. Durante o dia chega aos seus 25 graus, é bem ameno em relação a nordeste, norte do Brasil, e à noite bate uma média de 8 graus.
Então, a priori, é uma espécie que curte frio e umidade alta constante. Contudo, como o próprio Marcos Onos já mencionou no episódio que ele participa aqui em São Paulo, que esquenta bastante no verão, se você mantiver a umidade alta constante, a variável temperatura é menos influente. Você mantendo então sempre úmido, a gente consegue minimizar qualquer tipo de efeito mediante uma temperatura muito quente para um carinha que gosta de frio. Além dos ensinamentos do Marcos Ono, eu estou pesquisando mais sobre essa cultura de plantas carnívoras no site International Carnivorous Plants Society, carnivorousplants.org. Em termos bibliográficos, é um site de referência aí atestada pela galerinha aí do rolê. E lá no site deixa bem claro essa ideia que eu atestei na prática, aqui no empirismo. O efeito de variação de temperatura, seja aí o país que você tiver, com sistema de calefação ou não, vai ser suprimido no momento que você deixar essa espécie no local úmido constantemente. Marcos Ono também já tinha falado isso, tá certo? Particularmente, Elianthera é um gênero que me chama muito a atenção, porque boa parte das espécies são nativas, embora divida aí a autoria com a Venezuela, mas dá para dizer que dessas 25, praticamente todas são também encontradas ou possivelmente encontradas do lado do Brasil. Bem legal. E elas são bem diferentonas. E aqui no caso, a gente tem essa belezinha de Elianthera ciliata. Estou aqui com uma bela muda de uma Nepenthes. Do gênero Nepenthes, aí a gente pode dizer que, proporcionalmente ao Philodendron e aos Anthurium, as Nepenthes do grupo das plantas carnívoras é a que tem aí um apelo, uma aderência maior de mercado de coleção mundial, tá? São as mais famosinhas, vamos dizer assim, ou mais populares com as devidas proporções do nicho de coleção. Esse cara aqui é a Nepenthes Viking X híbrido com a Nepenthes rafflesiana. Muito provavelmente o S se pronuncia Z, rafflesiana, tá certo? Bem bonita. A estrutura aqui ainda é meio juvenil. Dei uma espiada aqui no jarrinho mais adulto, ou seja, na formação de pecíolo mais estruturado. E uma das partes interessantes da morfologia da Nepenthes é que tudo isso aqui é pecíolo, gente, ó. Até aqui. E a folha, a lâmina foliar é a tampinha. Pecíolo transformado. Aqui, obviamente, rola uma captação maior de luz solar. Tem mais clorofila. Aqui existe uma enzima que quebra as moléculas do inseto que cai, supostamente. E o pecíolo é oco. Então, a partir dos nutrientes que vão se formando aqui, é uma canulazinha e vai alimentando a planta. É interessante, né, esse processo. Foram mutações aí ocorrendo por milhares de anos para que um gênero como Nepenthes sobrevivesse ao exato hábitat que ela se originou. Se eu não me engano, todas as Nepenthes vêm lá da Ásia, da região da Indonésia e tudo mais, tá certo? Qualquer coisa eu retifico depois, ou vocês mesmos que já cultivam Nepenthes me deem um toque aí nos comentários. Belíssima muda vinda da Orchid Studio. Meia sombra ou sombra clara, alta umidade constante, em condições de temperaturas altas, é legal também, lembrando que a gente não precisa adubar. Daqui a pouco eu volto para as carnívoras de novo. Outro carinha que veio aqui da Orchid Studio foi esse Lechanopteris sinuosa, é uma samambaia. Samambaia formiga, uma das espécies. Samambaia formiga, nome popular, tá certo? É uma mudinha bem modesta, bem tranquilinha. A gente quase que não nota aqui o que é isso, né? Por que o Fly tá trazendo isso aqui, assim, essa coisa? Dê uma olhada aqui na foto, como é que se estrutura essa planta. Lembrando que no canal a gente vai trazer coisas diferentes, né? Fora mais ou menos dos padrões conhecidos estéticos aí.
Leccanopteris sinuosa é uma espécie que também vai requerer aí praticamente todas as condições climáticas já conhecidas do rolê das Arace. Umidade alta, preferencialmente sombra clara, fertilização com uma certa regularidade. Ela é uma epífita, como vocês podem notar de novo na imagem aqui. Então, depois desse trato inicial aqui, quando começar a se desenvolver por aqui, eu vou ter que pensar. Talvez, de repente, a partir daqui colocar um tutorzinho desses de fibra de coco compacto, certo? E ver como a bichinha vai se comportar, né? Bem interessante essa bichinha aqui. E prestem atenção você, colecionador do gênero Leccanopteris. Essas samambaias formigas aí, a gente tem umas variedades bem interessantes mesmo, assim. Elas são diferentonas. Assim como as Drinária também nos trazem aí um apreço, uma distinção estética bem legal e modos de cultivo relativamente semelhantes, graças a um hábitat praticamente idêntico aí. No Reel, que eu fiz a divulgação inicial desse novo recebido da Orc Studio, eu tirei 2 plantinhas que vieram também. Porque o que aconteceu? Assim que chegou a caixa, eu abri, tirei de toda a proteção que vem na caixa para que as plantas não quebrem e tudo mais. Assentei as plantinhas aqui na mesa da cozinha, numa tigela com um fiozinho de água. Corri para desembrulhar logo porque eu tinha um compromisso da agência, uma reunião na rua aí. Eu estava atrasado já. Cheguei até a notar que 2 das espécies estavam hermeticamente bem lacradas. Estavam meio que em condições de estufas temporárias que o Wesley colocou nesse contexto de viagem. Mas na correria eu notei, mas não vi. 3 horas depois, quando eu voltei, as 2 estão parecendo 2 alface ressecando. Sabe quando você deixa uma folha de alface no relento? Pois é, a primeira foi a Begônia Crispula. Eu fiz um pequeno registro aqui do estado da bichinha, toda caidona, tombada assim. Só que é aquilo, a gente já tem a coleção há um tempo, a gente já imagina um pouco do contexto para recuperação. Begônia paranaensis, inclusive, ela foi uma referência. Lembra que eu tirei do terrário aquário, ela murchou. Mesmo processo, foi um contexto muito diferente que fez com que rapidamente a Begônia Crispula e a própria Paranaensis naquele contexto murchasse terrivelmente assim. Talvez se eu demorasse mais umas 2 ou 3 horas eu teria perdido a planta. E aí coloquei no terrário aquário então. Em questão de horas ela já estava melhorando. Vou deixar agora aqui na tela a imagem de hoje. Foram algumas horas depois, parece outra planta, né? Então o processo de recuperação numa estrutura como essa é excelente assim. E a outra beldade que sofreu a mesma coisa, desidratou fortíssimo assim, foi a Nepenthes Rafflesiana Black, híbrida da Nepenthes Ampullaria BMC, Black Miracle. Veja como ela ficou. Assim que eu cheguei da reunião, rapidamente coloquei também no terrário aquário. E agora sim que ela se encontra. Rapidamente se hidratou. No caso dessa Nepenthes, a gente vai notar aí pequenas perdas celulares nas bordas dessa parte de captação de luz do pecíolo transformado, tá certo? Talvez seque, talvez fique mais ou menos assim. Porém, a planta também se recuperou bastante desse choque de clima que elas sentiram nesse pequeno período de 3 horas que eu fiquei ausente e esqueci que essas 2 estavam num contexto muito úmido. Cheguei a trocar rapidamente uma ideia com Wesley, mas sabidamente por ambas as partes, dentro de um terrário aquário ou de uma caixa de umidade, a gente ia conseguir recuperar em poucas horas, inclusive. Daí assim, pensando principalmente nos colecionadores que têm espaços compactos de apartamento, são urbanoides, vivem em cidades grandes, tem lá espacinhos ainda na floresta ou querem iniciar sua floresta com essas novas referências também, além das folhagens. Como é que a gente vai condicionar indoor
esses carinhas todos que eu apresentei hoje no começo deste episódio da melhor maneira possível, para que não tenha problema de queimadura na folha, para que os jarros se desenvolvam, para que não exista perda da planta. No caso da Helianthora ciliata, parece que é meio difícil da gente sintetizar, mimetizar o microclima frio e úmido. Como é que faz, Fly? Bora lá então mostrar o que eu apresentei resumidamente também no Reel, só que agora em detalhes. Já me perguntaram aí o tipo de luz, etc. Bora então conhecer em detalhes técnicos como é que faz para cultivar indoor, qual que é o espaço que ocupa, quais são os recursos necessários, tá legal? Bom, a gente está falando basicamente de um aquarinho de 40 centímetros de comprimento por 20 centímetros de fundura e 25 centímetros de altura. Comprimento, largura e altura, tá? Ele é bem pequenininho. Eu adicionei umas outras espécies aqui, vou falar delas também. Coloquei aqui corte de folha de Begonia maculata, só para ver se eu tenho aqui propagação. Vamos ver se vai rolar, tá? A gente tem exatamente este sistema de iluminação aqui, que é do aquarismo, marca Sunsun. Deve ser Sunsun ou Sansan, deixa eu ver aqui. Então, é um produto chinês, é uma marca chinesa, não é das marcas mais top do aquarismo, tá? Ela é até quase que assim secundária ou terciária aí em termos de top marcas, né, de iluminação. Só que eu já tinha dessa marca em um dos meus terrários aquários, que é bastante eficiente. Tem 18 watts, no caso aqui 7500K, tá certo? 14 watts, minto, ok? E foi feito aqui para um aquarinho de 40 centímetros, e se eu não me engano atende até 50 e poucos centímetros de comprimento de aquário. Só que ao invés de eu ficar explicando sobre Kelvin, sobre watts e tudo mais, eu vou pedir dessa vez que vocês acessem o site da International Carnivorous Plant Society, carnivorouspplants.org, tá certo? Vou deixar o print aqui na tela exato, de onde ele dá 3 condições diferentes de iluminação para a gente atingir o ideal no cultivo indoor, gente. Tá? Não precisa de nada muito high-tech, não precisa de nada com muitos watts de potência, ok? Realmente o Marcos Ono tinha falado sobre luz fluorescente, lâmpada fluorescente. Falado sobre luz, então, deixa eu mexer aqui. Aqui estão os cortes da folha da begônia para ver se eu tenho desenvolvimento de mudas por corte de folha. Aqui está a Helianthora ciliata. Aqui está a Nepenthes miranda. Eu esqueci de mostrar no começo do EP. Isso aqui é um outro híbrido, cujo híbrido se especula aí quais são as espécies misturadas, tá? Não se sabe muito ao certo pela pesquisa que eu fiz. Então, Nepenthes x miranda, ok? Vou deixar a imagem de como vai ficar um indivíduo mais adulto, né? Os jarrinhos famosos. Nepenthes, Helianthora, Cephalotus foliculares, Helianthora minor, própria drinária e a begônia. Precisam de sombra clara, reproduzida aqui, mimetizada pela lâmpada de LED, umidade alta, então aquarinho tampado, e o sisteminha de substrato aqui é um encharque, né? Ao invés de eu apenas encher de água e deixar os vasinhos no meio, eu encharquei esfagno aqui também. Fiz até um montinho mais alto aqui desse lado para que o jarrinho da Nepenthes não ficasse encostando no chão aqui, tá certo? Uma das vantagens de deixar indoor, a temperatura dentro de casa tende a ser mais baixa do que lá fora em dias muito quentes de verão.
Esse foi uma das ideias que eu tive aqui, de trazer todas as heliânfora para esse aquarinho de teste aqui e apresentação a vocês, tá? Resolvi deixar tudo em vasinho. Eu poderia ter colocado tudo em esfagno, desenvasado, ter feito meio que um terrário decorado e tal, mas como aqui a gente tem um entra e sai de espécie, muito teste, deixar tudo enraizando no mesmo bloco ia ser mais trabalhoso para mexer e tirar, tá certo? Então o apreço estético aqui ficou em segundo plano. Algum plantóide já comentou: ih, Fly, esse cara aqui, Nepenthes Miranda, Nepenthes X Miranda, vai crescer rapidinho aí dentro. Com certeza, imagino, né? E reforço a vocês que as Nepenthes todas, em geral, é para o infinito e além se tiver microclima ideal. Se tiver onde ficar agarrando e subindo, tá certo? E aí eu falei para ele: legal, daqui eu posso colocar no terrário aquário de 200 litros que eu tenho e depois começo a fazer cortes, mudas e trago conteúdo relativo a essas práticas de cultivo, tá certo? Assim como já é de longa data com a Zarace. Em termos de cultivo, rotina, situações, contextos, experiências, as plantas carnívoras vão me entregar aí um universo de variedades possíveis, de situações, também num campo meio conhecido já, tá? E aí só o detalhe que eu quero dizer aqui é que eu resolvi colocar aqui uma Dionea Muscipula Maroon Monster. Dionea Maroon Monster, que essencialmente é um cultivar que curte sol pleno, sol torrando, mínimo de 6 horas, solzaço, blaster, master, e supostamente não precisa de um ambiente todo úmido, tá certo? Como boa parte que está lá fora na minha área de sol pleno. Só que, vendo em estufas de produtores, do Marcusono, elas curtem uma umidade, não vão reclamar disso. E eu pressuponho que essa luz aqui, no site International Carnivorous Plant Society, ele se refere a uma condição de iluminação para as espécies de sol pleno. Se para as de sol pleno isso aqui já é suficiente, então imagina para quem é de meia sombra ou sombra, tá? Então esse é o teste aqui, para ver se essa luz aqui é efetiva para o indivíduo Dionea Muscipula Maroon Monster, que exige sol pleno. Beleza? Daí esse cara que já tá bem grandão, e eu não quis colocar no aquário de 200 litros ainda. Eu quero ver se esse contexto que vocês que têm me acompanhado aí de alta umidificação mimetizada com os umidificadores novos aqui, mais a temperatura ambiente, vai fazer essa espécie se desenvolver. Desenvolver uma Nepenthes é o quê? Não só o crescimento a partir da apical. A gente precisa ver se os jarrinhos eles vão crescer e vão se formar bonito assim, tá certo? Esse é o aspecto mais importante. O que adianta ter Nepenthes só com a estruturação do pecíolo, com essa parte aqui de captação de luz, essa canulazinha aqui e a pontinha ficar seca assim? São os jarrinhos aqui que vão gerar diferenciação de uma espécie para outra, de um híbrido para outro e tal. Então quero ver se essa condição aqui, que se tornou muito mais aprazível para a Zarace, para as folhagens, trouxe o case aí do Aricemoide, vocês viram. Quero ver se nesse contexto também a Nepenthes vai gerar, vai se formar em sua totalidade. E aí, se sim, o que vai acontecer aqui? Vocês vão ver pontos de Nepenthes surgindo entre a Zarace. E aqui vai ficando uma coisa bem mais diversa e tal. Diversa, porém, de universo climático, de um contexto climático muito semelhante. A diferença só que aqui, ó, Nepenthes está num vaso, certo? Cheio somente de esfagno, às vezes perlita, como alguns cultivadores recomendam, alguns colecionadores, e dentro de um cachepozinho que não tem furo. Tem uma aguinha aqui reserva aqui embaixo, tá certo? Encharque.
Wesley, muito obrigado por esses novos indivíduos, variedades, espécies aqui para o meu rolê. Tá ficando bem interessante, cada vez mais diversificado. Suas plantas são muito legais. Você colhe aí, pincela espécies, variedades bem interessantes. Obrigado novamente por essa parceria. Vou buscar cuidar ao máximo aqui. Resgatei aí as 2 plantinhas que estavam alfaçando, né? Murchando igual alface, deu tudo certo. E agora, queridos colecionadores, aspirantes, robistas, plantoides. Um plantoide pediu aí para que eu falasse um pouco da Stephania erecta. Uma plantinha bem legal também para coleção, bem diferenciada. Vou contar um pouquinho do meu cultivo aqui, de um indivíduo que eu já tenho há 2 anos ou mais, talvez, tá? Bora lá. Quem está assistindo os episódios na sequência tem notado o crescimento, né? Olha só como essa folhinha cresceu bem. Stephania erecta, hábito original, úmido, subbosque, floresta úmida, tá certo? Em região como São Paulo, no outono e no inverno, ela ativa aí a função de caducifólia, ou seja, ela desaparece tudo e sobra o que? O caudex, que é essa pelota aqui, essa batata, popularmente falado. Como que a gente estimula essa plantinha a voltar quando o clima volta? Se você deixar num terrário aquário direto, ela vai ficar caducifólia todo o período de temperatura não aprazível, temperatura mais baixa, ok? Na hora que começa a esquentar, ela automaticamente começa a liberar pelo caudex e a coisa vem se desenvolvendo assim, ok? Esse cara precisa de umidade alta constante. Na minha primeira experiência que eu tirei do terrário aquário, isso há 1 ano atrás, no último verão, eu ainda não tinha essa sauna úmida aqui rolando, tá certo? Horas depois, as folhinhas já estavam igual uma alface, o pecíolo já estava todo mole e ela ressetou totalmente. Voltei para o terrário aquário, demorou bastante e voltou a brotar de novo pecíolo e lâminas foliares. Desta vez, 1 ano depois, já com a sauna das plantas aqui ativa, esse fumacê todo, eu tirei, coloquei num vaso com substrato bem molhado, tá? Esse caulezinho aqui, as folhinhas já estavam se desenvolvendo dentro do terrário aquário. Eu só coloquei o vasinho aqui, onde está, próximo do fio aqui, do LED, certo? E enrolei o que já tinha desenvolvido. Em questão de dias, a gente está vendo o crescimento. O que está segurando e sustentando a Stephania erecta neste contexto? Umidade alta, mais até que temperatura. Óbvio que no caso dela a temperatura é importante porque ela é caducifólia em regiões que esfriam como São Paulo. Ok? Fly, em vias práticas, o que muda essa estruturinha aqui que você deixou para suas carnívoras em relação aos terrários aquários que você já tinha há um tempão aí para outras famílias, gêneros, grupos e espécies? Absolutamente nada. Eu tinha dúvida em relação à luz, à potência e tudo mais. Novamente, no site da Sociedade Internacional das Plantas Carnívoras, traduzindo, a gente resolve muita coisa técnica, precisa ter o esforço aí do inglês, da tradução. Eu vou trazer, obviamente, mais informação traduzida daí, mas quem quiser já ir sondando é só acessar o site. E agora sim, nos próximos episódios, a gente vai acompanhando junto o desenvolvimento aqui. Além de eu testar a Dioneia nessa condição de iluminação, eu quero ver como que as Helianthora vão se comportar aqui. Muito provavelmente, Helianthora vai ser um gênero aí, esses 25 carinhas. Eu vou tentar trazer com mais assiduidade aqui para o meu rolê. Me interessa bastante esse gênero, curti bastante o conceito, o histórico, o hábito original, os desafios de cultivo, as belezas em si, a estética. Vou ficando por aqui. Não deixem de dar uma espiada lá no site orquistudio.com.br, uma opção bem interessante aí, o site do Wesley. Vou ficando por aqui, meus queridos plantoides, e até o próximo episódio. Valeu!